Por isso, é um julgamento que fica em aberto. Então, a gente tem essa atualização aí do placar. Maioria já está formada. Podemos ter uma divergência com o voto do ministro Gilmar Mendes? Pode haver uma divergência a partir do momento em que ele publicar o voto dele. No plenário virtual, seja no plenário normal, na primeira ou na segunda turma, os ministros podem inserir os votos deles, seguindo ou não o voto do relator do caso, num período de 7 dias, quando é o plenário normal. Há, às vezes, o plenário extraordinário, que é num prazo de 24 horas. Nesse caso específico, começou às 11 horas da manhã de sexta-feira da semana passada e vai até sexta-feira dessa semana, 11 horas e 59 minutos. Até lá, qualquer ministro pode mudar de voto e o ministro Gilmar Mendes pode apresentar o voto dele. Só acaba mesmo quando termina, na sexta-feira, 11h59, é encerrada a sessão e o resultado é proclamado. Eu digo isso porque, apesar de ter maioria, não dá para dizer como certo que esse é o resultado final, até porque também não tem o voto do ministro Gilmar Mendes e porque os ministros podem mudar de voto até o final. Assim como no plenário normal. Muita gente não sabe, mas o ministro pode mudar de voto até o final do julgamento, independentemente do prazo para esse final de julgamento. Há uma expectativa com relação ao voto do ministro. Muito se falou na semana passada sobre a possibilidade de ele abrir divergência. Havia essa expectativa também em bastidores com relação a Nunes Marques. No final das contas, ele acabou acompanhando o voto do relator do caso, o ministro André Mendonça. Está 3-0. Por enquanto, falta somente o voto do ministro Gilmar Mendes. Havia essa expectativa com relação aos dois, por serem juízes de perfil garantista, que dão uma atenção maior aos pleitos dos investigados ou dos réus, e também por uma proximidade maior desses ministros com a classe política. Daí a expectativa que havia com relação ao voto dos dois, havia essa possibilidade. No caso de Nunes Marques, não se cumpriu. Ele acabou seguindo essa maioria. Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça votaram para manter a decisão que, entre outras coisas, levou à prisão do Daniel Vorcaro. Resta o voto do ministro Gilmar Mendes e aí fecha o voto de 4 ministros, porque o quinto, que seria o Dias Toffoli, se declarou suspeito e não participa dessa sessão. É um julgamento importante porque dá o tom de como o Supremo vai tratar o caso Master e como a segunda turma dá esse respaldo ao ministro André Mendonça. Esse é um ponto importante, era o que a gente tratou na semana passada, das grandes expectativas. Qual que vai ser a temperatura desse julgamento para entender o apoio e o respaldo que o André Mendonça tem, porque essa é a primeira decisão colegiada do Supremo sobre o caso Master e é a primeira vez que o Supremo trata de fato o mérito de uma decisão envolvendo esse caso.